Olá pessoal, Isme aqui novamente, só que dessa feita eu vou dar um testemunho. Eu estou fazendo isso justamente porque muita gente tem me pedido os testemunhos. Tem gente que diz que adora isso, mas também em compensação eu tenho recebido algumas críticas de pessoas que estão dizendo que eu estou expondo indiretamente a vida de certas pessoas. Bem, eu estou tentando manter o nível da descrição no máximo do máximo, e eu tenho certeza que dos testemunhos que eu já dei, a pessoa vai ter que ter uma percepção muito grande ou muito intensa para saber que se trata dela. Mesmo porque eu respeito as pessoas profundamente, e cada qual no sentido daquilo que elas me passam. É óbvio que eu não vou expor a pessoa, a vida da pessoa, mesmo porque isso não é do meu interesse. E também não estou tentando me consagrar como tarólogo, porque isso também não é meu interesse. O que eu estou querendo colocar aqui, as experiências que eu venho tido do longo do tempo como eu estou atuando como tarólogo, nas experiências que eu obtenho. E eu quero também deixar claro uma coisa para vocês. Eu tenho aprendido com isto. Cada consulente, cada pessoa que me busca, que vem ter comigo, ela deixa uma lição para mim. Posso deixar lições para elas, posso ajudá-las, auxiliá-las, dar uma direção? Posso, mas eu também tenho a mesma sensação. Do jeito que a gente ensina, a gente aprende. Há muitos anos atrás, eu tomei uma consciência que a melhor forma de se aprender as coisas é ensinando. É você divulgar o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu dom, que é assim você amplia, você multiplica a sua consciência. Isso é muito importante, pessoal. Não incitem ou não sejam egoístas a ponto de achar que só vocês têm o direito de saber. Porque quanto mais você divulga o seu conhecer, mais você enobrece, engrandece, enriquece o seu saber, a sua consciência. Bem, hoje eu vou dar um testemunho bem interessante. Interessante por vários aspectos. Pelo seguinte, isso já aconteceu comigo, creio eu, que faz mais de 30 anos. E eu vou dizer mais uma outra coisa para vocês. Esta pessoa, de quem que eu vou dar o testemunho, referente a esta pessoa, talvez ela saiba do que eu estou falando dela. E também sei que se ela desconfiar que é dela que eu estou a falar, ela não vai ficar com mágoa ou raiva de mim, pelo contrário. Mesmo depois de um longo tempo que ela esteve comigo, quem me procurou foi ela para declarar tudo o que ela sentia, pensava e achava. Esse testemunho, isso aconteceu há mais de 30 anos atrás, eu ainda vivia no Brasil. Já vivo há longo tempo em Londres, como muitos de vocês sabem disso. E no Brasil eu viajava muito, ia a muitas cidades pequenas para atender pessoas. E também não era só esse meu único trabalho, eu fazia outros tipos de trabalho também. E havia lugares que às vezes eu ia, fazia-se filas de pessoas querendo conversar comigo. E eu comecei a ter muito medo sobre essa responsabilidade que eu estava adquirindo com as pessoas. Porque afinal de contas, você repartir o seu saber, ou você dar uma direção às pessoas, é uma responsabilidade. Não pensem vocês que não. Entendeu? E eu estava numa cidade pequena, no interior, e aí uma pessoa me procurou, uma moça. E quando ela sentou-se à minha frente, eu falei, por que você está aqui? Você não acredita nisso? Ela falou, honestamente, você tem razão. Sou de família católica, frequento a igreja católica, gosto da minha religião, não acredito nessas coisas, mas uma amiga minha, ou minha melhor amiga, esteve com você e ela me disse que você disse umas coisas bem interessantes para ela. Por isso, eu estou aqui. Quem sabe você tem algo interessante para me dizer. Certo? Aí nós conversamos, fui para as lâminas e eu, como eu sempre digo às pessoas, eu não sou honesto com as pessoas, eu sou honesto com minhas lâminas e naquilo que eu vejo. O que aconteceu? Deu uma situação bem ruim, bem complexa para ela. Inclusive foi uma coisa muito estranha, que deu a carta, deu duas lâminas bem interessantes, a lâmina da morte e a lâmina do mundo, do universo.
Para quem sabe, quem é tarólogo sabe que a morte é o fim, é a transformação, a mudança. Eu sempre digo, não existe um princípio se não houver um fim. E a carta do mundo, ela tem uma mensagem bem interessante também, que eu vou explicar no dia que eu explicar esse arcano. Mas a carta do mundo, para muitos, consta que é uma das melhores lâminas do tarô, certo? E foram as 2 lâminas que ela tirou de início, acompanhada de uma terceira lâmina, porque eu sempre tiro 3 lâminas. Eu olhei para ela e falei assim, querida, eu tenho 2 coisas para lhe dizer. Uma coisa não é boa e outra coisa pode ser ótima. Mas eu vou assim mesmo vou lhe dizer. Eu falei, eu vejo uma morte e vejo uma mudança, uma transformação. Ela, como assim? Eu vou morrer? Essa é a primeira pergunta que 99% das pessoas fazem. Eu falei, não. Eu vejo que você vai perder alguém, uma pessoa bem próxima. Só que aí é que vai estar a mudança da sua vida, a transformação. Eu vejo uma morte física e uma morte de situações. Essa morte física vai causar essa morte, essa transformação, aliás, desculpem. Ela, mas quem será? Eu falei assim, no dia que isso acontecer, que você vai passar, você vai se lembrar de mim, certo? Aí ela falou, como assim? Eu falei, quando isso começar a acontecer, eu vou ser a primeira pessoa que virá à sua mente. Então, para você me entender melhor, eu te digo, uma morte física que te causará uma transformação para toda a sua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, por mais que seja dolorida essa morte física, você vai perceber que a transformação foi ou será, por acaso, devido a essa morte física. Ah, Silvio, eu não estou entendendo nada. Eu falei, no dia você vai entender, porque há coisas que a gente só entende quando estamos passando e há muitas mais coisas que nós entendemos depois que se passou, porque aí a gente liga os fatos. Pelo menos eu faço isso. Certo? Aí essa pessoa saiu de lá, eu tenho certeza que ela saiu totalmente insatisfeita. Ela não gostou do que eu disse para ela. É lógico, quando se fala de morte, ninguém gosta. Eu tampouco gostaria. Tá, passou-se. Eu continuei meu trabalho naquela cidade, naquela localidade. E eu nunca mais soube dessa pessoa. Honestamente falando, eu nem lembrava mais que ela existia. Porque há muitas pessoas que passam por mim e eu não consigo lembrar. Às vezes elas me buscam. Ah, você não se lembra de mim? Eu digo, infelizmente não. Eu trabalho com muitas pessoas. Mas cada pessoa me viu uma vez, ela tem mais facilidade para lembrar de mim do que eu lembrar delas. Aí o que aconteceu? Passou-se muitos anos. Eu vim embora para Londres. Eu já disse para vocês que faz isso mais de 30 anos atrás. Eu vim embora para Londres, certo? E um belo dia eu recebi um convite no Facebook. Logo quando o Facebook começou, eu abri meu Facebook, eu vi esse convite lá, eu falei, não conheço essa pessoa, ignorei. Achei muito estranho. Depois essa pessoa deixou uma mensagem para mim no SMN, dizendo, Silvia, aceita meu convite, eu preciso muito falar com você. Talvez você não se lembre de mim, mas eu nunca lhe esqueci. Aí eu olhei aquilo, achei a mensagem interessante, o contexto da mensagem, o conteúdo da mensagem era interessante. Fui e aceitei a pessoa. Quando eu entrei no perfil da pessoa, eu percebi que ela já não morava no Brasil, ela morava em outro país. Aí nós começamos a conversar e ela disse, Silvio, você se lembra tal localidade, tal cidade, assim, assado? Eu falei, lembro. Aí você lembra que você falou pra mim da morte e da transformação, do fim e do princípio? Eu falei, guria, eu não lembro, porque eu não lembrava mesmo. Aí ela falou, eu sou esta pessoa assim, e ela me deu todas as características dela. Aí é impossível não reconhecê-la, ou não saber dela, certo? Então o que se passou? Ela disse assim, Silvio, desde esta época eu te odiei e passei a te respeitar. Falei, como assim me odiou? Ela falou, quando eu saí daquela casa, quando eu fiz a consulta com você, que foi a única, eu te odiei porque você falou em morte. Eu estava focado na morte, na perda, não na transformação. E outra, ninguém quer perder ninguém. Tampouco você, como diz ela.
E passados alguns meses depois, minha mãe desencarnou. Meu chão sumiu debaixo de mim. Eu fiquei totalmente sem chão, porque minha mãe era minha vida. Ela foi muito jovem, muito nova. Ela foi de súbito, teve um ataque do coração, não resistiu e foi embora. E me deixou sem saber o que fazer da minha vida. Aquilo mexeu muito com minha emoção, com o meu interior. Eu entrei numa depressão profunda e já não sabia mais o que fazer. Honestamente, vou ser bem franco para você. Eu lembrei muito de você e eu pensei que a transformação que viria depois da morte física, como você havia dito para mim, eu pensei assim, ele talvez esteja errado, essa transformação não vai acontecer. E eu pensei em me suicidar. Aí eu conversei com essa minha amiga que tinha indicado você, que tinha falado para você, e contei para ela, contei o que tinha se passado e tudo. Aí ela falou assim, por que você não espera então? Não pensa nessa situação, nessa hipótese de você se suicidar. Se ele falou da morte, ela já aconteceu, agora espera a transformação. Aí ela falou assim, eu pensei nessa situação, eu pensei. E comecei a me restabelecer comigo mesmo e sempre na expectativa dessa transformação acontecendo na minha vida. Aí passou-se mais algum tempo, esta mesma amiga um dia me liga e fala, eu preciso falar muito com você, mas muito mesmo. Eu nunca cogitei em sair do Brasil. Eu nunca pensei em sair do Brasil. Ela me contando. Essa amiga tinha decidido ir embora do Brasil. E me convidou para eu ir junto. Ela falou, guria, o que você tem para perder nessa vida? Você não tem mais ninguém. A única pessoa que você tinha era sua mãe. Você não tem mais pai. A família que lhe resta é indiferente. Você é indiferente a eles. Vamos embora. Se você não tem o dinheiro suficiente, eu te ajudo. Vamos embora, vamos tentar uma outra vida em outro país. E no final eu acabei aceitando a ideia, a hipótese, e acabei saindo do Brasil. Fui parar em outro país. Foi muito difícil no início, por causa da língua, por causa da estrutura, e surgiram sérias limitações. Mas quando eu queria desanimar, quando eu pensava em desistir e voltar para o Brasil, minha amiga olhava para mim e falava, olha a transformação. Olha a transformação de que aquele cara falou. Segundo diz ela, aquele bruxo. Quem me dera se eu fosse bruxo. Eu tento o meu melhor. Quem sabe um dia eu chego lá. Espera. Acalma-te. Creia. E eu comecei a trabalhar, fazendo faxina, como a maioria das pessoas fazem. Comecei a fazer faxina, comecei a me esforçar ao máximo. Falei, já que estou aqui, então vou me esforçar de ganhar um dinheiro, mandar esse dinheiro para o Brasil para poder comprar minha casa. E assim que eu conseguir ter minha casa, eu volto e recomeço tudo de novo. Porque eu vou ter um lugar, vou ter uma referência, que vai ser minha casa. Então foi essa meta que ela estabeleceu. E ela começou a trabalhar em vários lugares ao mesmo tempo. E um belo dia, ela trabalhava no escritório de uma empresa. O chefe, não sei se é chefe, o dono, como aqui eles chamam de manager dessa empresa, gostou muito de mim e me convidou para eu trabalhar na casa dele. Tampouco sabia eu que ele era viúvo, bem aparentado e tudo. E eu comecei a trabalhar na casa dele, limpando a casa dele, e começou a surgir um certo clima entre a gente. E eu acabei me envolvendo com ele e me apaixonei por ele, perdidamente. E um belo dia ele pediu que eu fosse morar com ele em caráter definitivo. Eu decidi isso e fui morar com ele. Depois de 3 meses morando juntos, ele era viúvo, não tinha filhos, não tinha ninguém. Ele me pediu um casamento. Mesmo porque eu já estava ilegal nesse país, eu havia contado toda a história para ele, e ele me pediu um casamento. Inicialmente ele disse que era para me ajudar a poder regularizar meus papéis. Aceitei, de pronto, porque eu estava
super, extremamente apaixonada por ele. Casei-me com ele. Depois de 1 ano de casados, eu engravidei. E aí minha vida se transformou. Aí que eu senti a transformação, Silvio. Aí que eu entendi tudo que você tanto falou dessa transformação. A transformação que eu vivi foi exatamente isso. Com a transição da senhora minha mãe, o que aconteceu? Surgiu a possibilidade de eu ir embora do país para o encontro do meu amado. Hoje eu tenho 3 filhos. Sou casada, sou feliz. Nós nos amamos. Eu administro a empresa dele junto com ele hoje. Ele me deu todo o apoio desse início para aprender a falar a língua. Hoje eu domino perfeitamente o idioma. E eu estou feliz com ele. E tenho 3 filhos com ele. Mas, Silvio, eu sempre tinha em mente um dia te reencontrar. Eu sempre tinha em mente um dia poder chegar em você e dizer obrigado. E também te pedir desculpas, até mesmo perdão, porque eu fiquei com muito ódio de você. Mas a lição que eu quero deixar claro para você, Silvio, que eu aprendi, que você me ensinou, talvez sem querer, foi: a morte nem sempre é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, mesmo que seja daquela pessoa que nós mais amamos. Eu disse: você pode me explicar isso melhor para eu entender? Ela falou: eu tenho certeza, Silvio, que minha mãe, ao ela ir embora, ela vendo todo o meu sofrimento, minha tristeza, meu vazio, porque, como eu te disse, eu fiquei sem chão por causa da ausência dela, eu tenho certeza que ela mexeu os pauzinhos dela. Foi ela que me ajudou. Foi ela que me empurrou. Aí eu fiz uma pergunta bem egoísta, vou ser bem honesto para vocês. Eu falei assim: mas onde eu entro nessa história toda? Ela falou assim: não, essa parte já pertence ao destino, ao universo, a Deus. Você chama como você quiser. Primeiramente, alguém mandou você até mim para você falar tudo isso para mim, para eu ter mais consciência e acreditar mais. Quem enfatizou, quem é corresponsável para eu ter insistido foram suas palavras, e foi a minha amiga, porque minha amiga até hoje confia em você piamente. E foi ela que me estimulou a te procurar. Como surgiu essa ferramenta do Facebook? Porque nós tentamos te achar no Orkut e nós não te achamos. Mas como surgiu essa ferramenta do Facebook, nós ficamos semanas pesquisando, porque eu não lembrava do seu sobrenome. Porque o seu sobrenome é muito difícil para escrever. Mas eu lembrava de pessoas que tinham estado com você, e também lembrava dessa pessoa da casa de quem você ficou lá na minha cidade. E eu entrei em contato com ela e ela me deu as informações necessárias. E eu te achei pelo Facebook. Ela falou assim: Silvio, você vai ter sempre uma eterna amiga, que será eu. Porque você me ajudou muito. É como que você tivesse dado uma direção, uma luz na minha vida, pelo que você fez, pelas suas palavras. Então, pessoal, esse é o meu testemunho de hoje. Eu tenho quase 100% de certeza que se essa pessoa ouvir esse testemunho, ela vai saber que eu estou falando dela. E eu vou dizer para vocês, na época que ela me buscou, que ela falou para mim, que ela contou, que ela pediu desculpas, e ela me contou essa situação, o quanto que ela me respeitava e gostava de mim, ela não sabe a diferença que ela fez na minha vida. Porque naquela época eu estava passando por trancos e barrancos na minha vida. Sabe, uma época que você questiona se aquilo que você está fazendo realmente tem a ver com você, se aquilo que você está fazendo é o certo que você está fazendo. Porque, pessoal, ter uma profissão, seja ela qual for, é uma responsabilidade muito grande. Mas mexer com a psique das pessoas, mexer com a espiritualidade das pessoas, é uma responsabilidade muito maior. É como eu sempre digo, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele tem que ter uma consciência exata do que ele está fazendo. Porque ele pode estimular uma vida,
Ele pode fazer uma pessoa mudar todo o sentido da vida dela para melhor, mas ele também pode destruir. Essa é uma responsabilidade muito grande e eu carrego essa responsabilidade todos os dias em cima de mim. Não é um fardo essa responsabilidade, gente. É uma realidade. Então, não é muito simples isso, dar direções. Mas quando ela chegou para mim e disse e pediu perdão para mim em relação do que ela tinha sentido inicialmente e depois dessa gratidão, dessa gratitude que ela demonstrou ter comigo, isso me estruturou bastante. Isso me, digamos assim, me deu uma confidência, uma autoestima muito maior. Sabe quando você semeia uma semente, você espera ela germinar, ela crescer, aí ela floresce e você não vê nenhum fruto. E aí você se decepciona. E um belo dia você chega nessa árvore e você vê só um fruto lá. Não precisava ter 1000. Só de ver um fruto, basta. Você já ficará contente. Você já saberá que você não semeou essa semente à toa. Então é mais ou menos isso a nossa realidade, gente. A mensagem hoje, nesse testemunho, diz o seguinte: façam o bem. Embora que eu mudei esse ditado, que existe um provérbio que diz assim: faça o bem, mas olha quem. Para mim, eu digo hoje, sinceramente, faça o bem, mas primeiro olha quem. Porque hoje as pessoas elas estão muito cruéis umas com as outras. Existe uma banalização de agressão, principalmente de caráter verbal. Eu vejo isso nas redes sociais. Às vezes a pessoa escreve uma coisa tão inocente, de uma maneira tão sem maior entendimento ou profundidade, e aquelas pessoas chegam lá e agridem elas verbalmente. É tão desnecessário isso, gente. Então hoje, quando vocês tiverem condições de fazer uma coisa boa, passar uma mensagem de luz, dar um direcionamento, uma palavra de amor, façam. Mas se for de ódio, de raiva, de agressão, não. Gente, não banalizem mais o que já está banal, o que já está ruim. Se vocês não podem acrescentar, não destruam. Se vocês não podem falar algo que seja de bom, não digo nada. O silêncio às vezes é fortalecedor, mas as palavras às vezes agridem tanto. Elas machucam. As palavras às vezes é como se fosse um punhal que sangra sua carne. Então tomem cuidado, pessoal. Penso nisso com bastante carinho, com bastante amor. Veja o que vocês fazem uns com os outros. Não faço para os outros aquilo que vocês não gostariam que fosse feito com vocês. Tenha uma consciência mais plena. Seja o serviço que você edificar, seja o serviço que você faça, não faça com raiva. Não reclame, não xingue. Se você for uma cleaner, uma empregada doméstica, e você está descontente, mesmo assim faça com amor. E procure criar um foco, uma direção para você deixar de ser essa empregada doméstica. Hoje o mundo está muito fácil para você poder se profissionalizar. Há N cursos aí fora, você pode fazer um curso, você pode deixar de ser essa empregada doméstica. Basta o sacrifício e o querer. Gente, eu sempre digo a vocês, Deus nos deixou uma coisa muito boa, que é o querer. Quando você quer, você transforma. Basta ter ousadia. E se vocês fizerem uma análise profunda, querer e ousadia, praticamente é a mesma coisa. Então, quando vocês estiverem numa situação que vocês estejam reclamando muito, lembrem-se, pare de reclamar e muda o processo. Melhoram. Em vez de vocês ficarem olhando o quintal do vizinho, ver como a grama dele está bonita, faça de tudo para a sua ficar tão bonita quanto a dele. Mas não cobiça a grama dele. Não façam isso, gente. Façam por vocês. Quando vocês veem alguém feliz, não invejam. Ficam felizes por essa pessoa.
Eu tenho muito isso. Esses dias uma pessoa me ligou contando que ela tinha tido um êxito muito grande. Eu falei para a pessoa, eu falei, posso te pedir uma coisa? Não distribua 4 ventos esse seu êxito. Ela disse, por que, senhor? Eu falei, porque você pode suscitar inveja nas pessoas. Não faça isso, não seja ingênua. Eu falei assim, comigo tudo bem, porque, olha, gente, inveja talvez todo mundo carrega um pouco dentro de si. Mas é uma coisa que hoje eu fico pensando, gente, se eu vejo alguém próximo, feliz, eu tenho que ficar feliz porque essa pessoa está feliz. Segundo muitos dizem, mas poucos acreditam, poucos sabem o contexto dessa expressão, eu gosto mais das pessoas felizes do que das infelizes. Por quê? Porque as pessoas felizes não enchem o saco da gente. Eu sou mestre em dizer isso. Quantas vezes eu tenho pessoas que me amolam, se deixar 24 horas do dia, 7 dias da semana, 31 dias do mês, se o mês for composto de 31 dias. E eu sei exatamente o dia que essa pessoa não me liga, ou 2, 3 dias que ela não me liga, eu sei exatamente porque ela não me ligou. Porque ela está feliz, porque ela está bem. Eu também fico feliz. Mas quando eu vejo na minha tela do telefone que ela está ligando, eu falei, ah, meu Deus do céu, o momento de alegria dela se foi. E ela volta a me amolar de novo. Então é isso, eu posso dizer para vocês que eu sou mestre. Queridos, beijo grande para vocês. Eu vou pedir para vocês dar o like, como diz, toca o sininho, me indiquem as pessoas, aos amigos de vocês, se caso vocês gostam. E eu peço muita paz, muita sabedoria, que Deus esteja presente no vosso lar, que Deus abençoe todos vocês e que vocês reflitam junto com essas palavras. E simplesmente levanta as mãos para o céu e diga, obrigado, Deus. Obrigado por mais um dia, obrigado por existir. Obrigado por tudo. Que o manto sagrado da consciência, do amor e da paz cubram todos vocês. Beijo no coração de todos e um ótimo final de semana.